Boa tarde, queridos amigos. Aqui nós estamos novamente com as nossas pílulas diárias, agradecendo a todos que estão nos assistindo e esperando que essas pílulas possam atingir a alma de cada um naquilo que mais necessitem. Meu nome é Silvia, eu faço parte da Associação Médica Espírita de São Paulo. Este é um projeto da associação e hoje nós vamos ler mais um capítulo do nosso livro. E eu gostaria de convidá-los inicialmente a fazermos uma oração, uma prece. Amados irmãos, é com muita alegria que neste momento estamos reunidos em prece, em oração, pedindo ao alto, aos nossos mentores, que nos deem a inspiração necessária para que possamos oferecer um pouco de nós mesmos àqueles que estão nos escutando. Sejam encarnados ou desencarnados, que estas palavras possam atingir diretamente o coração de cada um que possa estar ouvindo nesse momento. Que assim seja. O texto de hoje se chama Seja um Instrumento da Vida. Promove a ti mesmo o transe natural da entrega ao Senhor. Alma querida, que foste chamada a aprender e a servir com Jesus nos hostes do Espiritismo cristão. Abre os olhos do espírito e os ouvidos do coração, a fim de veres e escutares o chamado do Pai para a vida. Relaciona os aspectos científicos da magna ciência da alma, compreendendo os fenômenos que dizem respeito ao espírito e à sua íntima conexão com o corpo que o serve. No entanto, não deixes de atender ao chamado interior para a autoconsciência e a autossuperação. Promove em ti mesmo o transe natural da entrega ao Senhor, fazendo a tua vida o testemunho vivo de dedicação e louvor à presença do Pai em ti. Escreve as linhas de amor que a vida te permitir. Incorpora os ideais renovadores que te transformem a existência. Fala a língua dos anjos por meio do compromisso com o Verbo santificado, fazendo-te médium natural das forças superiores da existência. À medida que te entregares a esse transe profundo de conexão completa com o Senhor, mais e mais encontrará a paz, a alegria, a serenidade a visitar o teu coração e a tua vida. Sê, portanto, a renovação que anseias encontrar em teu ambiente e a carta viva do amor de Deus na vida daqueles que contigo convivem, aprendem e prosseguem na busca da paz. Eu achei esse texto muito oportuno, principalmente para nós, os espíritas, os trabalhadores da última hora. E o primeiro parágrafo do texto fala exatamente sobre isso, Alma querida, que foste chamada a aprender e servir com Jesus nos hostes do Espiritismo cristão. Abre os olhos do espírito e os ouvidos do coração, a fim de veres e escutares o chamado do Pai para a tua vida. Nós estamos vivendo um momento de transição, um momento de grande transformação, com essa presença da quarentena, com a presença do Covid, um momento onde estamos sendo convocados, mais do que nunca, a darmos o nosso testemunho de fé. E esse texto me lembrou muito a parábola da vinha. Como nós já sabemos, na parábola da vinha, nós temos um pai de família que sai de suas propriedades em busca de trabalhadores para trabalharem na vinha. E ele inicialmente convoca alguns trabalhadores no período da manhã, depois mais alguns no período da tarde e por fim, no final da tarde, ele convoca outros irmãos que também estavam aguardando o trabalho. Essa parábola está em Mateus, capítulo 20, versículo 1 e 2. E o que é interessante é que ele pagou exatamente o mesmo salário para cada um desses trabalhadores. Mesmo aquele que começou no início do dia até aquele que
começou a trabalhar no final da noite. Muitos acharam um absurdo, como que ele está recompensando essas pessoas da mesma maneira. E o que ele diz é, não importa o quanto você trabalhou, mas a qualidade da forma como você fez o seu trabalho. Então, todos merecem ser recompensados da mesma maneira. E isso pode nos lembrar o que seria a solicitação de Deus, né? Então, o pai de família seria Deus, né? Seria a divindade, as vinhas seríamos nós, os trabalhadores. E o que seria o trabalho? O trabalho seria as virtudes que a gente deveria adquirir para que a gente tivesse o nosso progresso espiritual. Então, neste momento, nós estamos sendo requisitados a nos esforçarmos mais, a tentarmos verificar o que dentro de nós pode ser modificado e que tipo de exemplo nós queremos mostrar à humanidade diante do nosso trabalho pequeno. Não precisa ser um trabalho de grandes feitos, tanto que nós estamos num momento de quê? De autoconhecimento, num momento onde estamos entrando dentro de nós mesmos e conversando com o nosso Pai, com o Pai que está dentro de nós. E o próprio texto coloca isso, né? Que a gente ouça esse chamado interior para que a gente possa reconhecer e estudar em relação ao espírito, ao seu funcionamento, ao nosso perispírito, a toda a fisiologia que nós já sabemos de alguma maneira a respeito da imortalidade do nosso espírito, mas que nós não nos esqueçamos de atender esse chamado interior, de autoconsciência e de autossuperação. Então tenhamos que ser exemplos de fé, de perseverança, de trabalho duro, e ao mesmo tempo sabermos que a nossa recompensa vai ser somente adquirir essas virtudes. Não vamos ganhar moedas, e sim vamos ganhar a satisfação que o nosso esforço tem feito a adquirir essas virtudes. Uma das coisas que eu tenho pensado muito nessa quarentena e me fez refletir é o quanto eu preciso e eu necessito ser alguém mais resiliente, a ser uma pessoa que suporte mais, que aguente mais e que não queira e que não desanime diante da dificuldade, que a dificuldade vem para o aprendizado. Então eu espero que cada um de vocês possa refletir, fazer essa autorreflexão e ouvir dentro de vocês mesmos aquilo que mais seja necessário para que haja uma mudança real dentro do nosso espírito, uma mudança que pode ser até parecida com aqueles cristãos que nós tivemos no cristianismo primitivo e que tinham a função de ajudar, de levar a palavra de Jesus, de querer transformar realmente a humanidade, que tinha sede da palavra do Cristo. E é um momento onde nós todos tenhamos que nos encontrar, independentemente das religiões, nos dar as mãos e tentarmos modificar o nosso planeta, modificar essa energia para que as crianças que hoje estejam reencarnando possam ter oportunidades melhores e mais satisfatórias para um futuro melhor, né? E eu acho interessante também quando ele diz, fala a língua dos anjos, né? Falemos então a língua do amor, obedecendo a quê? Ao compromisso que nós temos com o Verbo santificado. O Verbo nada mais é do que Deus. E que nós consigamos sermos médiuns naturais dessas forças superiores da existência. E à medida que a gente for se entregando à nossa própria consciência interior, nós vamos sentir a alegria profunda, a paz profunda de termos realizado o nosso dever, aquilo que nós viemos para fazer. Talvez esse seja um grande momento para isso. Aquele que veio para cuidar dos doentes, para ser médico, para arregaçar suas mãos e ajudar, que ajude.
Aquele que veio para lecionar, que dê suas aulas. E assim, nós todos teremos a certeza de estarmos cumprindo o dever maior, que é o compromisso que nós fizemos com Deus antes da nossa reencarnação atual. E que nós sejamos capazes, nessa reflexão, de realizarmos aquilo que viemos para fazer, mais do que nunca. E para encerrarmos o nosso texto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Epístola dos Coríntios, do nosso Paulo de Tarso, que é um grande exemplo de modificação, de autossuperação e de modificação do seu caminho. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze, que soa a um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Então eu convido a todos os irmãos para que consigamos transformar o nosso mundo, talvez, no tão chamado Jardim do Éden, e que possamos ser os jardineiros de Jesus e trabalharmos nesse grande projeto. Então, uma boa tarde, e amanhã nós teremos mais uma pílula para alimentar a alma de quem estiver nos escutando. Um grande abraço.